Graziela, boa noite. Felipe, olá, boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Salve a força. Começar mais uma live, hein, Mirna? Minha companheira de lives. Ah, pois é. Enquanto o pessoal vai chegando, vou colocar aqui o título, né, do nosso estudo de hoje. A exaltação da cortesia. Capítulo 17. Boa noite, pessoal que tem entrado. Então, Pessoal que entrou aí também, não vamos esquecer de pegar a nossa água para ir fluidificando. E aí a gente tomar ela com boas energias. opa, aposto. Então vamos começar, Mirna? Vamos. O pessoal vai entrando aí, vai pegando aí a nossa live. Então, pessoal, vamos começar aí agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo, oportunidade de estar aumentando aí nossos conhecimentos, podendo colocar em prática o que a gente aprendeu e pedindo proteção aí também para continuar a semana, continuar tendo boas vibrações, boas energias, a gente continue com saúde e prosperidade aí para que a gente consiga alcançar tudo que for de melhor aí. E que assim seja. Muito bom. Então, né, que Jesus possa nos amparar através dos seus mensageiros, que todos nós possamos tirar o melhor proveito desses ensinos. Né? Nós vamos então iniciar a leitura. A exaltação da cortesia é o capítulo 17 do livro Jesus no Lar, fotografia de Chico Xavier, né? O autor espiritual é Neil. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo
parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato, vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo: enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita, sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos, agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Muito bom, né? Cada ensinamento é uma lição aí que fica aí para a gente colocar em prática. E, e é muito legal a gente ver, né, nessa lição o ensinamento que é colocado. Na verdade, acho que todas elas, né, se a gente pegar aí,
Cristo aí que viveu aí há mais de 2000 anos, que ensina a gente até hoje, né? É por um motivo, né? Para a gente colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido, ou tentar pelo menos, né? Fazer pelo menos uma boa ação aí com esses ensinamentos. A gente estudar para colocar em prática, né? Não é só para ficar com aquilo. Mas é bem bacana essa lição. Eu acho, no começo aqui, né? Eu acho bem legal a gente falar, quando ele fala, né, que destacando com ênfase, né, a declaração de que os mansos herdariam a terra. Pensa no sentido assim, isso foi antigamente, né? E você falando para as pessoas antigamente, né, que os mansos herdariam a terra. Antigamente o pessoal era a ponto de guerras, né, brigas, né, corta-cabeça para lá, uma disputa mais, vamos falar assim, mais acalorada. E aí você pega e me fala uma coisa dessa, ah, o Aue que não deve ter sido, né? O estranhamento, né? Ai, Então, assim, às vezes as pessoas também não entendem direito as palavras que eles querem utilizar, né? Aí você vai fazer um estudo e aí tentar entender aquilo que quis ser dito, né? Então, isso é bem legal. Outro ponto, né, que ele começa, assim, bem agora no começo, né, que ele fala, né? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente, né? E quando a gente começa a pensar sobre isso, eu gosto muito do. Eu sempre uso, né, os exemplos do Divaldo, né? Quando ele tá no filme dele, né? Ele adota a criança que era a mãe do obsessor dele, né? E aí ele, isso. o que que acontece, né? O mal tá lá agitado, né? Querendo brigar com ele, né? E ele vai lá e faz o quê? Ele dá a outra face, né? Dá o amor, né? E aí ele mostra para aquele obsessor que tá lá há 400 anos, né, se eu não me engano, brigando com ele. E aí o obsessor, na hora, ele dá aquele estralo, né? Fala, nossa, ele quer o meu bem, ele quer meu amor. Opa, eu vou parar de perturbar ele. Eu vou começar a respeitar ele. E eu acho que quando ele fala nesse sentido aí de pacificação, de você ser manso, nessa ideia de trazer, né, de ser mais amoroso, de perdoar mais. Não é você ser bobo ou você ser bonzinho demais, não é isso. Mas é você trazer com todo amor, todo respeito, toda sintonia ali daquele acontecido, do que está acontecendo naquela hora, de uma maneira assim, você se impõe e automaticamente você é totalmente superior, né? Então, eu acho bem legal, assim, que a gente já começa a pensar nesse lado. Sim, a gente sabe que a violência, ela gera violência, né? Então, o acúmulo de energias negativas que se cria no ambiente, quando a gente não tem o equilíbrio, né? Tanto faz mal para a gente quanto para todos que estão no entorno, encarnados ou desencarnados. Então, aqui, o que ele traz é a ponderação, né?
usar de ponderação e de equilíbrio. Isso não é fácil de conseguir, né? Mas é o aprendizado necessário, porque o próprio Evangelho traz para a gente essa bem-aventurança e diz o seguinte, vou ler aqui um trechinho. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por quê? Né? Aí o Evangelho vem nos explicar aqui. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Né? Eu me lembro numa das lives que o Diego até comentou também essa passagem das bem-aventuranças, e eu me lembro do comentário dele, assim, isso daqui não é uma recomendação, é uma lei, né? Então, vamos pensar nesse sentido. O que o Evangelho está nos mostrando? Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Aí, no decorrer aqui da lição, não vou ler ela toda, mas ele vem falar no sentido de que somente através desse equilíbrio e essa disposição de ajudar, né, o próximo, compreendendo a condição dele, é que vai se estabelecer, como você disse, ô Felipe, uma real superioridade. Porque se a gente trata, né, as outras pessoas com a mesma agressividade, com a mesma violência com que nos tratam, às vezes, né? Então, em que nós somos melhores, não é verdade? Então, a exaltação da cortesia, como você bem falou, não é uma questão de ser bobo, né? Aqui, mais ao final, na explicação do mestre, mas interessante, né? Os ânimos se exaltaram ali, né? Mas como assim? Eu vou ter que suportar tudo, então, né? Mas é sempre necessário tirar o ensino de Jesus, mas na sua completude, né? No seu sentido mais profundo, porque senão a gente fica mesmo sem entender algumas coisas. E aí Pedro também é exaltado, assim como Judas, né? Fala até se um malfeitor entrar na casa dele, né? Como que ele vai fazer então? Não seria justo chegar ele na parede, né? Nos termos que a gente usa hoje em dia? Nessas horas, o Evangelho aprova. Mas realmente não é admitir tudo, né? Não é ser passivo, é ser pacífico, é diferente. E eu achei muito interessante aqui a explicação. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade. Olha só. Então, não é porque que a pessoa está lá assim, né, com ares de humildade e tal, mas se essa humildade não for verdadeira, não for real, né,
Ela, na verdade, é preguiça. A lei do menor esforço, E né? é É engraçado. mais fácil acomodar, não entrar em embate nenhum, assim, embate no bom sentido, né, gente? Uhum. Não, Eu ia falar assim, o legal quando você fala assim da humildade, é legal porque quando a pessoa tem a humildade e tudo mais, ela sabe que ela tem. E quando ela também está querendo se mostrar ou ser, vamos falar assim, arrogante ou alguma outra coisa do tipo, ela também consegue saber o que que ela está querendo fazer. Você pega o uhum. próprio Chico. Chico era uma pessoa humilde. Você acha que ele, por exemplo, não sabia dos dons dele, das situações, do que ele vivia, o que ele poderia fazer? Lógico que sabia. Mas ele era humilde, ele não cantava, não saía falando para todo mundo o que fazia ou não fazia. Uhum. E aí ele continua, né, que ele não fez elogio também a covardia que se veste de cordura. O que significa cordura? Significa tolerância, paciência, sensatez, né? Então, o próprio mestre está fazendo aqui a distinção entre o sentido real do que ele estava dizendo do dessa interpretação que eles fizeram. Ele não está dizendo que devemos aceitar tudo. Ah, não, precisa ser manso e pacífico. Precisa ser manso e pacífico, mas é preciso entender o que significa isso. Nós vamos continuar aqui para a gente entender, né? Uhum. Então, ele fala que esse tipo de atitude são das criaturas que usam desses artifícios, né? Se afeiçoam, ele fala se afeiçoam, mas utilizam, né? Fazem disso um costume, sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Nós vamos lembrar aqui uma outra passagem do Evangelho que fala, né, que a misericórdia divina é enorme, né, a benevolência de Jesus é enorme, mas aos espíritos que se tornam rebeldes, o recurso é o freio e a espora, não é? Então, quando ele fala aqui instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos, são os próprios mecanismos da lei de ação e reação, de causa e efeito, né? Porque tudo tem uma consequência. Então, mais dia, menos dia, nós vamos ter de volta aquilo que nós plantamos, que lançamos para a vida, né? Então, isso é muito sério. É, 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 é bem por aí mesmo. A gente passa a ser cobrado por aquilo que a gente fez. Então, todas as nossas ações, do aquilo que a gente plantou, né? Nossa plantação, a gente vai ter a nossa colheita aí do que a gente realmente merece. Uhum. Então, Jesus, na continuidade aqui, fala: exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros, né? Nada justifica, mesmo que estejamos supostamente numa posição superior, de alguma forma, nada justifica o tratamento descortês, né, humilhante que se impõe ao outro, né? Então, ele fala: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão.
Então, energia construtiva é aquela que está em ação, né? E não aqui em repouso, vamos dizer, lá, Essa, mascarado de humildade, de covardia, né? É em ação essa, construtiva, energia construtiva. esse pedaço de gesto de bondade, né? E de compreensão é muito legal que a gente vê assim no sentido de que vamos pensar, um rapaz aí, ele, sei lá, pegava as vítimas dele e arrancava o dente da vítima. Nesse momento aí ele acaba sendo preso e tudo mais, e aí vai para cadeia. Chegou lá, tá precisando de atendimento porque ele tá com dor no dente. Aí o dentista vai atender ele, né? Fala, mas ele arrancava os dentes da vítima, né? O que eu vou fazer? Não, dá anestesia para ele, né? Tenha a bondade, a compreensão, né? É, não é, como eu falo assim, não é olho por olho, dente por dente que a gente tem que fazer, né? Porque ele fez isso que a gente tem que fazer também. Então, é assim, é o gesto da bondade e da compreensão. A gente coloca, assim, bem na risca, assim. É, olha só que interessante, reforçando isso que você diz. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Olha só que profundidade desse ensinamento. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio, olha que palavra-chave, equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal. O que seria esse negar o mal? O que me vem à mente, ao meu pensamento, é quando chega aquela bordoada, né? Seja verbal, física, mental, e você consegue neutralizar. É verdade. Você está negando o mal, você não absorve, né? É verdade. Sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Ele é tão ignorante que ele nem se dá conta que ele está solicitando ao outro. O que ele está solicitando? Está solicitando o quê? Compreensão, equilíbrio, boa vontade, o que mais? A gentileza, né? Compaixão. É verdade. Compaixão no sentido de entender a condição do outro. A empatia, né? Entender que aquele não tem muita coisa para dar. Ele está precisando, ele tá de mão estendida. Ele pode até não saber disso, mas ele está solicitando, ele está pedindo. É verdade. E aí, mais pra frente, ele ainda fala, né? Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Ou seja, né, ele vai, né, é como se você fosse, vamos falar assim, um professor, você explica aquilo lá para a pessoa quantas vezes for necessário, você ajuda, você estende a mão e se precisar, faz mais vezes. Inclusive tem aquela lição, né, que fala do Evangelho, né, que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. É, É mais ou menos é isso. isso mesmo. É não absorver o mal, Não absorveu o mal. né? Porque não é que a gente vai bater palma para o erro, para o que está errado, que eu preciso ser corrigido, né, Felipe? Mas
É não absorver aquilo, não revidar, não ter o mesmo sentimento de raiva, de ódio, de ignorância, né? Bem por aí. Ele fala assim: bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde cruza. Outras palavras-chave aqui, ó. Quer dizer, tratar todos da mesma forma, né? Não importando classe social, se a pessoa é culta, se não é, se é pobre, se é rica, se é boa ou não, né? Com espírito de serviço, ou seja, fazendo aquilo que ele pode fazer, fazendo aquilo que nós podemos fazer, de acordo, né, aqui, ó, de conformidade com seus méritos e necessidades, de acordo com os méritos e necessidades daqueles que estão diante de nós. Porque, por exemplo, um rico, ele não tem necessidade de uma doação material, mas ele tem outras Às necessidades. vezes ele tem E necessidade de uma muitas, doação de um carinho, né? Às vezes ele só trabalha e não tem tempo para a família. Às vezes ele precisa do carinho da família. às vezes ele precisa de uma palavra que ajude ele a se esclarecer, né? De forma sutil, de forma sem ser assim, né? Sem julgamento. Sem julgamento e sem aquela atitude orgulhosa, né? De estar fazendo algo de extraordinário, né? Tendo cuidado de preservar o outro, assim, no sentido de ajuda, de melhoria, de elevação, como está falando aqui, né? Deixando, onde quer que passemos, ou para as pessoas com as quais nós nos encontramos, coisas boas, né? Que ajudem a elas e a nós a alcançar o bem-estar, né? Que é o que todo mundo almeja, né? Ter mais tranquilidade, mais paz, né? Uhum. Mas então é nesse sentido que ele fala que o domínio da terra pertencerá a esses, porque eles estão o quê? Eles estão fazendo, esses que assim procedem, estão fazendo uma construção espiritual. É uma coisa consistente, é uma coisa sólida, que vai perdurar É de para a grãozinho em grãozinho, eternidade. eles vão sempre, tá sempre melhorando. Porque o Evangelho, né, nessa bem-aventurança, fala assim quer ver, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. O que Jesus queria dizer com essas palavras, né? Sendo que ele nos ensinou a renunciar aos bens terrenos, né? É uma pergunta que fala assim, mas não é uma contradição, né? Então, o Evangelho diz assim: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a esses últimos, aos bens da terra, mais importância do que os primeiros, né? E que os bens da terra são, geralmente, assambarcados, quer dizer, tomados, né?
pelos violentos, né? Então, esses acham que se tornam proprietários de alguma coisa, mas é uma grande ilusão. Aí, Por quê? os bens Primeiro não que vão. os bens da terra vão ficar aqui. E segundo, que eles ainda às vezes se apropriam indebitamente, não só pela forma, mas também prejudicando outras pessoas. E isso significa o quê? Na verdade, estão angariando mais débitos, mais responsabilidades que vão responder no futuro, né? Então, é uma impressão ilusória de que podem usar da força para conquistar, É, dominar, né? nessa, Na verdade, né, não. nessa lição toda e que a gente tá falando, é, uma outra pessoa que falava boas coisas que é legal a gente lembrar dele também, foi daquele pequeno rapaz com um coração enorme chamado Gandhi. Ah, sim. E quando eu estava estudando, eu vi uma frase dele que ele falava assim, né, que um gesto de amor contamina uma multidão inteira. E eu achei muito bacana Sim. e fala, né, bem isso que a gente tá estudando, porque se você vai brigar, ou a pessoa te tratou mal, você vai brigar ali, não vai para frente, né? Mas aí você devolve aquilo com amor, né? Com sabedoria, com tudo. Você vai muito mais longe. E, querendo ou não, em quem está em volta vai falando, nossa, aí sim, agora, agora eu vi vantagem. É isso mesmo. É, André Luiz, né, naquele livro Sinal Verde, ele fala assim, nos ensina, né? Eu costumo brincar que é um livro de etiqueta, né? O modo como a gente fala também é muito importante, né? Às vezes as pessoas conversam de uma forma assim, aos gritos, né? Tem o hábito de conversar assim, usando palavras de baixo calão, né? Isso aí não ajuda em nada. Cria um ambiente, uma atmosfera mental muito ruim, né? Então, André Luiz nos faz também essas advertências, né? Como o tema é a exaltação da cortesia, A gente não se deve exaltar, né? é a questão do equilíbrio emocional, né? Que nós ainda temos muito que aprender, né? Todos nós. Porque se a gente não tem equilíbrio emocional, qualquer situação nos tira do prumo. E quando E aí a vai gente não fora, consegue. a gente A gente consegue, aí não dá muito certo. aí a chance de equacionar os problemas, os obstáculos vai se tornar bem menor, né? Então, é isso, né? Uma das coisas que eu tinha até grifado, que eu achei muito legal aqui, né? E dentro do estudo, né? A gente pensar, né, na exaltação e tudo mais, né? A gente pensa assim, né? Nossa, mas Cristo veio há 2000 anos aí atrás e ensinou a gente tantas coisas, né? E boa parte a gente não entendeu, não aprendeu, estamos aprendendo até hoje, colocando em prática.
vamos falar assim, algumas coisas a gente aprendeu de vidas passadas, trouxe para cá, para essa vida, está aprendendo novamente. E, e ele queria o quê? Que a gente, vamos falar assim, não é que a gente se exaltasse, né? Mas que a gente entendesse todo esse amor que ele prega, né? E ele veio até nós, né? Então, em um certo momento nessa passagem, ele estava com a gente. E agora o que que Uhum. é? É para a gente se elevar e chegar até ele. Claro que vai ser meio difícil, mas a ideia, bem dizer, basicamente, falando assim, simplesmente é essa, a gente tentar se evoluir, tentar chegar o mais próximo que a gente conseguir. E a gente tem inúmeros exemplos aí que veio e estão fazendo cada um a sua parte, né, para fazer isso. E uma das coisas legais que eu também grifei aqui, que eu falei assim, nossa, que bacana que deve ter sido, né? Quando ele fala assim, Cristo sorriu. Imagina você sentado e ele sorri para você. Isso deve ser encantador. Uhum. Com certeza. Então, Então, essa exaltação, né, de alegria, né, também, a gente levar isso em consideração e do amor também, né, de trazer isso. é, temos bastante coisa para exercitar, né? Cada capítulo vai passando um pouquinho para a gente aí, para a gente ir aprendendo. A gente tentar colocar em prática aí um pouquinho cada vez. Né? E assim, né, dentro dessa linha de raciocínio e tudo, sobre a cortesia, sobre a compaixão, empatia, você falou, é preciso, então, que a gente tenha, antes de mais nada, né, equilíbrio emocional, né? Porque senão como que a gente vai conseguir fazer, né? Equilíbrio emocional, porque nós estamos aqui num aprendizado, saídos aí há pouco, entre aspas, da condição do, do instinto puro, né? Uhum. Nós estamos agora numa outra fase. E por isso, né, lembrando também aí, figura de Gandhi, é preciso que a gente conheça a si mesmo e tenha autocontrole. Foi isso que Gandhi exercitou e exemplificou o tempo todo, autocontrole, né? Ele teve E autocontrole. Ele foi o grito de guerra dele, né? Foi bem dizer esse controle aí, essa disciplina aí. Ele bateu o pé e falou: não, a gente vai conseguir e vamos fazer. E não desistiu. E mostrou que a violência não era o melhor caminho. sim, e ele nunca foi passivo, né, Felipe? Muito pelo Nunca foi contrário, né? passivo. Muito pelo contrário. É. Ele falava o que ele queria, era assim, não, a gente vai fazer desse jeito, porque assim a gente vai conseguir. Ele não. Mas era pacífico. É bem isso. A filosofia da não violência. É a mesma coisa que nós acabamos de aprender aqui hoje. Não significa que, ó, eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura, que se veste de tolerância, sensatez, né? Então, reforçando aí, né? Não confundir as coisas. E aí, para encerrar minha fala, eu vou ler só um trechinho aqui
da lição 27 do livro Sinal Verde. Só um trechinho, só uma frase. Para que a gente, então, pense na atitude perante os outros, né? O título da lição é Perante os Outros. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. É isso aí. Muito bonito. É isso Então, aí. uma boa noite a todos. Felipe, obrigada mais uma vez pela parceria, companheirismo, né? A gente E está aí que para isso. Ó. Vamos tentar colocar em prática, evoluir um pouquinho, né, Mirna? a gente vai nesses estudos, né? Quando a gente está em mais pessoas, todas com o mesmo propósito, a gente apreende melhor, né? As lições, os sentidos das coisas. E absorvendo isso, né? Porque o primeiro passo é a compreensão, né? Aí a gente vai exercitar para colocar em prática, É isso aí. não é? Vamos Então, colocar esse ensinamento em prática, vamos ser mais amorosos e, se Deus quiser, vamos conseguir ser pessoas melhores. Pessoal, boa noite mesmo. aí para todos. Fiquem com Deus. Mirna, muito obrigado. Vamos se ver mais vezes. Obrigada a você. Terça-feira que Boa vem, noite, nesse pessoal. mesmo horário, com outra turminha aí, pessoal. Vejo vocês aí. Até mais, gente. Boa noite.